Gestão de carreiras. Qual a hora de começar? Qual sua vocação? Qual a hora de mudar? Quais as perspectivas do mercado? Como você deve se posicionar para ter qualidade de vida e sucesso profissional? Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Para muitas pessoas, não basta estar em harmonia com a família, com os amigos, no relacionamento ou até bem consigo mesmo. Alcançar a realização profissional é um dos grandes objetivos da sociedade atual. Ter sucesso no emprego pode garantir estabilidade financeira e influenciar diretamente nos aspectos da vida pessoal. De acordo com a Cato, a empresa de recursos humanos na internet, 81% dos brasileiros preferem trabalhar com um salário menor, mas ter realização pessoal. Você está feliz com a sua profissão? Tô. Sim, bastante. Sim. Não. E você pretende mudar de área? Não pretendo, não. Porque eu me realizo no que eu faço. Eu sou educadora e acredito ainda, apesar de toda a situação do país, enfim, ainda acredito na educação como uma alavanca assim, para a mudança. Eu sou autônoma e eu trabalho por conta. E eu acho que costura nunca foi ruim para ninguém. Pelo menos para mim nunca foi. É uma profissão que eu gosto muito, é uma área que me realiza muito bem. Eu já estou há 9 anos na mesma área, mas acho que agora eu estou começando a me estabelecer mais, começando a crescer nessa área. E acho que um pouco mais para frente, sim, mudar e tentar algo mais calmo, tranquilo também. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falaram um pouco mais sobre realização profissional. Você não pode perder. Andréa Deis é gestora empresarial pela FGV. É Master Coach com mais de 15 mil horas de atendimento, pedagoga, palestrante e orientadora vocacional. Atua ativamente na construção de carreiras e também na consultoria estratégica, tática e operacional. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje é com imenso prazer que recebemos Andréa Deis, ela é gestora de carreiras. Andréa, obrigado por ter aceito o convite, prazer te receber aqui. Prazer estar com vocês e poder contribuir, servir sempre, né? Vamos falar um pouquinho então sobre carreiras, serviços, orientação vocacional. Sim. O mercado que hoje está tão dinâmico, né? Mudou muito de uns anos para cá. E você sabe que quando você fala em vamos falar de carreira, orientação vocacional, me remete a uma pergunta que às vezes as pessoas não se questionam, né? O que é uma carreira e o que é um emprego? Ou o que eu quero da minha vida? Eu quero uma carreira ou eu quero um emprego? Você sabe a diferença, Denis, do que é uma carreira e o que é um emprego? A carreira é algo que você planeja, que você ambiciona, que você se prepara para aquilo. O emprego, às vezes, é uma coisa que acontece. Você tem que aceitar aquele desafio, provisoriamente ou não. Pelo menos a minha concepção é essa. Você mandou muito bem, hein? Qual que é a grande diferença, né? O emprego é a sobrevivência. Eu preciso de algo para me manter, então eu vou lá, a empresa me compra algumas horas, eu sirvo aquela empresa com aquelas habilidades. Mas tem um fator de diferença muito grande. Onde será que eu sou feliz, né? No emprego ou na carreira? Porque quando você fala em carreira, a gente tem que pensar que a gente fala em alicerce de vida, em valores fins. Que aí vem uma pergunta, né? O que eu quero para a minha vida? O que me faz feliz? Você já pensou o que te faz feliz? Isso a gente tem que pensar, acho que todo dia, né? E será que quem está nos assistindo pensa nisso, né? O que me faz feliz? E se eu quero sobreviver ou se eu quero viver? Por quê? Porque existem estatísticas sobre isso, onde a grande maioria das pessoas tem empregos e não tem carreira. Então, a gente cuida de tudo. Eu cuido do cabelo, dos dentes, eu cuido do que eu visto e não cuido. Eu levo, né? Como deixa a vida me levar, né? É inerente, porque eu acho que a pessoa que não, quando ela não é feliz fazendo aquilo que ela faz, ela pode até desempenhar a profissão com profissionalismo, mas ela nunca vai colocar o amor, o coração naquilo lá. Ela sempre vai, lógico, ela é uma profissional, ela vai se dedicar ali dentro do limite profissional dela. Mas quando a pessoa coloca o amor, o coração, uma perspectiva maior, fica mais fácil, né? Totalmente. E existe um grande filósofo que ele diz o seguinte, que para eu ser feliz, eu tenho que viver pelos meus valores, respeitando os meus talentos. Agora, existem pesquisas onde a maioria das pessoas não reconhecem, ou muitos respondem, quando a gente até questiona, ela fala, eu não tenho talento.
Eu não sei qual é o meu talento. Não, tem um ditado popular que fala todo mundo é bom em alguma coisa. Sim, mas será que todo mundo conhece e reconhece isso, né, do que me faz feliz e qual é meu talento? Então, quando a gente fala de orientação vocacional, engraçado que eu me formei há muitos anos atrás, né? Olha, eu vou te falar que eu entrei em 90, então a minha primeira formação provavelmente terminei ali em 95, 94. E a minha primeira formação de base foi a pedagogia, porque eu queria fazer orientação vocacional, mas mais voltada à carreira, né? Eu queria poder encaminhar as pessoas, até porque eu não tinha sido encaminhada. E se você pensar, o que mais evoluiu nesse caminho todo foi a mudança do diagnóstico. Antigamente a gente tinha blocos, um dia eu posso até trazer para você ver que é muito interessante, a gente tinha pastas e a gente trazia e as pessoas assinalavam. Então tinham 8 grupos que a gente trabalhava. Grupos voltados a artes, grupos voltados à espiritualidade, a exatas, a humanas, a tecnologia. Eram 8 grandes grupos. E eu te dava, né, fazia com você alguns encontros e você ficava ali, no lápis, né, fazendo aqueles testes. Eram os famosos cursos de orientação vocacional? Eram os famosos cursos de orientação. Eu me lembro disso. Você se lembra? Lembro. Logo que eu me formei, também eu tenho 30 anos já de formado, mas eu me lembro que começava a aparecer alguma coisa um pouco mais técnica sobre isso, porque não existia, né? Existiam livros só, e esses livros tinham o que a gente chamava de gabarito, que eram como se fossem folhinhas, né? Um livrinho, que ele vinha... Um livrinho, né? E que você preenchia mesmo, com X. Mas quando nós fizemos faculdade, eu me lembro até hoje, minha professora, né? Não sei se hoje ela está lá, mas a Denise quis nos encantar com isso. Ela dizia que a orientação vocacional, ela ia permanecer pela vida toda, mas as formas de se fazer deveriam ser diferentes. E que nós deveríamos aprender o caminho para chegar na resposta, e não a ferramenta que existia naquele momento. Então, o que ela fez a gente fazer? Uma pasta que eu tenho hoje, até hoje está meio amarelinha, né? E eram folhas de sulfite e que a gente fazia com recortes de jornal, que tinham esses 8 grandes grupos que você assinalava. E você assinalava ali e trabalhava em cima daqueles 8 grupos. Aí eu dizia para você, olha, Denise, você tem um talento, uma tendência voltada à comunicação. Só que, porém, você tem aqui na sua autonomia, talvez você não tenha ela tão bem desenhada. Então, olha, para você usar esse talento da comunicação, você vai ter que reforçar essa sua competência, habilidade, porque aqui você não desenvolveu. Porque nós temos todas as nossas habilidades, mas tudo que a gente não usa, atrofia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar a caixinha. Então, ela dizia, olha, a gente vai ter que acessar. Eu ia te dizer, olha, Denise, nessa caixinha aqui você vai ter que desenvolver essa competência. Ela somada ao seu talento, você vai... Tem toda a possibilidade de dar muito certo nisso. Agora, hoje existem testes... Desculpe, mas qual a fase ideal para a pessoa fazer isso? Porque, às vezes, o telespectador pode estar imaginando. Tem uma idade, eu tenho que fazer isso aos 12, aos 15, aos 18, quando eu tiver que escolher um curso superior. Qual é a melhor fase para a pessoa tentar saber qual é o caminho que ela tem que seguir? A fase da dúvida, quando eu não sei o que fazer. É lógico que se você faz isso aos 15, entre 15 e 16 anos, você vai otimizar no mínimo aí uns 5, 6, 8 anos, depende da faculdade que você vai fazer. Eu atendo hoje muitas pessoas, né? E é comum, por exemplo, chegar pessoas que fizeram medicina, que você acaba tendo que estudar 8, 10 anos com residência e tudo, e que não são felizes na medicina. E que aí dentro do que estudaram, a gente faz um outro teste para ver que área da medicina, juntada com esse talento, com essa competência que elas estudaram, que elas possam se reposicionar. Então a minha sugestão é para quem pode começar cedo. Então faça entre 14 eu acho ainda cedo, né? Entre 15 e 17 anos, antes da escolha da faculdade, para ver o que você tem de habilidade desenvolvida, que seria, eu não diria que ainda é o talento, porque não tem como aquele adolescente ainda ter aquele talento desenvolvido, mas tem como qual a habilidade que ele teria mais facilidade. Existe aquele inverso, a pessoa ainda não sabe o que ela quer, mas ela sabe o que ela não quer. Sim. E ela fala isso com, assim, é muito comum ela virar para você e falar assim, olha, por exemplo, eu detesto matemática. Eu não quero nada ligado, principalmente as meninas, é muito comum das mulheres, eu não quero nada voltado a exatas. Ou o homem fala, eu não gosto de gente. Então, a pessoa fala, eu não quero trabalhar com gente, eu quero trabalhar com máquina. Aí o outro fala, não, eu não quero, por exemplo, trabalhar com o sentimento das pessoas. Né? Ou eu não tenho uma visão espacial muito boa, então não pode ser nada voltado que vá dar espaço. Então ele te relata. E existe uma fase desse diagnóstico que a gente fala o que te causa desconforto.
E aí você pega uma lista, que é uma sugestão para as pessoas que estão nos assistindo. Pega uma folha de sulfite e dobra ela em 2. E a gente vai, desses 4 quadrantes, trabalhar. O primeiro quadrante é o que me faz feliz. Quais são as coisas que eu faço com a maior facilidade? Podemos pensar primeiro no adolescente, nesse de 16 anos? Sim. Podemos? Acho que é o começo, é o mais importante, né? Ah, mas tem outras fases que são importantes também, né? Mas essa sim. Mas se a gente pensar nessa fase do primeiro diagnóstico, o que será que eles fazem com uma afluência muito grande? Ando de skate, as matérias da escola que você tira uma nota onde você estuda menos e tira maior nota. As coisas que você gosta de fazer em casa. Eu gosto de jogar videogame, de assistir, eu gosto de mexer com terra. Escreve. Na segunda folhinha, né, a hora que você dobrou a folha, na segunda folhinha você coloca o que te gera o maior desconforto. Escreve. Aquilo que você faz por obrigação. Né? Aquilo que você faz por obrigação. E normalmente é o que você faz com maior esforço e tem o menor resultado. Normalmente é isso. Não sobraram 2 folhas? Né? Você dobrou em 4, sobraram 2. Então, eu coloquei as que eu faço com a maior facilidade e tenho o maior resultado, e as que eu faço com o maior sacrifício e tenho o menor resultado. Aí eu vou para outra folha, eu falo, tá bom. Quais são as pessoas, que aí eu vou colocar as minhas referências, quais são as pessoas que eu acho que hoje são felizes e que eu gostaria de ser como no crescer? E os adolescentes falam de tudo, desde de blogueiros, a referências da tecnologia, a artistas, a jornalistas. Coloca as referências. E no outro coloca o porquê essas referências para você têm sucesso. Começa a anotar ali. Porque ali você vai ter um diagnóstico de quais são as habilidades que você gostaria de ter, que você ainda não tem. Vamos pegar, sei lá, Steve Jobs, que todo mundo conhece. Quais são as principais características comportamentais dele que a gente conhece? Ele é tido como uma pessoa extremamente visionária, mas ele não é tão simpático, né? Então, ele é mais interiorizado, né? A gente fala que ele Não gostava de estudar? Não gostava de estudar. E aí você vai indo, mas por que você gostava dele? Ah, porque ele era extremamente criativo, porque ele chegava antes do que todo mundo, né? Ele foi, se eu não estou enganada, não vou falar besteira, mas eu acho que o Apple, né, dos computadores, foi uma revolução na tecnologia quando saíram dos grandes e foram para os computadores portáteis. Sim, tanto é que a marca Apple é associada à modernidade. A modernidade, é isso, de chegar antes, né? Então, quando a gente fala de chegar antes, o que me fascina no Steve Jobs? Então, são coisas que, normalmente, o que me fascina é o que me identifica. Se me identifica, provavelmente, eu vou querer trabalhar em áreas onde tenha essa liberdade que ele tinha que ter, onde tenha essa visão mais aberta, sistêmicas, mas que não tenham tantas regras. Porque ele não gostava tanto de regras. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E ali você começa a trabalhar as competências. Então, eu trabalhei o que eu gosto de fazer, o que me gera desconforto e quais são as minhas referências. Aí eu vou para a última folha, né? E nessa última parte da folha, eu vou escrever como eu me imagino daqui 10 anos, aonde eu gostaria de estar, o que eu gostaria de estar fazendo, com quem eu gostaria de estar convivendo e quais são as pessoas, os lugares que eu me sentiria extremamente confortável. E se imaginem tudo ali. Onde você queria estar morando, qual a casa, o que você queria estar vestindo, o que para você te traria felicidade daqui 10 anos. Com essas informações básicas, você começa a desenhar realmente para onde você seria mais feliz e ali começaria a construir uma carreira e optar por carreiras que te levem a esse escopo, a esse cenário. E a história de se reinventar? Que a pessoa que já foi para uma carreira, ou já fez um curso superior, mas de repente está encontrando dificuldades, ou não está sendo feliz, como você falou, ou de repente acha que é o momento de dar um outro salto, uma virada na vida. Como ela pode administrar isso daí? Eu acho que nesse momento do desconforto, de novo, eu vou ter que ter o diagnóstico, o que me gera desconforto. E aí, o que você falou é excelente em qualquer momento na vida. Eu faço uma listinha, o que eu não quero mais passar. Então, olha, o que me gerou desconforto, porque isso está me deixando muito infeliz, eu vou anotar. E aí existem ferramentas hoje de assessments que otimizam todo esse processo. O jovem que tem 15, 17 anos, ele tem um tempo maior. Exato. Se a gente pensar que uma linha de desconforto grande está acontecendo entre pessoas entre 45 e 54 anos... Mas, desculpa, essa linha de desconforto nessa faixa etária, você atribui mais a quê? A falta da orientação no começo ou as mudanças do mercado? Eu acho que mudanças, mas eu atribuiria hoje, até pelos exemplos, hoje eu estou indo para 15 mil horas de atendimento em sala. Então, eu vou te falar sobre o que eu vivi.
eu acho que foi das escolhas erradas que fizeram, foi de investir no... Existe o ser, fazer e ter. Normalmente as pessoas, principalmente o jovem, eu queria ter 18 anos. E aí com 18 anos eu queria ter um carro. E aí depois do carro eu queria ter um computador, uma moto, ou aí eu quero casar e quero ter uma mulher. E aí eu preciso comprar uma casa. Então essa compulsão do ter te afasta da felicidade. Quando ele chega próximo desses 45, 50 anos, ele vê que ele está com uma sobrecarga de infelicidade, que ele tem tudo aquilo e ele é infeliz. E aí ele começa a refletir sobre isso. Poxa vida, eu trabalhei tanto e por que eu sou infeliz? Então existe até uma linha que a gente chama de crise de autenticidade. E eu começo a determinar essa crise de autenticidade. Poxa vida, eu já estou aí praticamente com quase 2 fases da minha vida útil cumprida. Útil que eu falo é onde eu tenho mais vitalidade. Estou indo para a 3ª. Será que eu vou querer ficar até os 65, 70 anos ainda com essa sobrecarga? Não, agora eu quero ser útil, mas quero ser feliz. É a última chance de se mudar. É a última chance de se mudar, né? E eu acho que tem que se mudar, né? Eu acho que tem que se reinventar. E a grande maioria, que eu percebo, que eles vão para o empreendedorismo, eles acabam optando por querer sair do mercado e se reinventar no novo modelo e principalmente o que eles querem? Liberdade. Eu estava com um cliente hoje, inclusive, né? Qual o sonho? Liberdade, reconhecimento e felicidade. E às vezes num setor de atividade totalmente diferente do que ele trabalha, né? Conto fatos, jamais nomes. Esse de hoje de manhã, uma pessoa que eu gosto muito, né? E ele trabalha numa indústria têxtil, né? Há 20 anos, nunca teve outro emprego. E aí, conversando sobre isso, fases da vida, ele falou assim, olha, esse está com 49 anos. Falei, o que te faz feliz? E a gente vem conversando sobre isso os 3 últimos encontros. Ele falou, olha, eu quero ter mais liberdade de poder decidir e não ser tão repreendido. Eu já sei o que eu posso, o que eu não posso. Então, eu quero trabalhar com essa liberdade. Eu falei, tá, você quer trabalhar, você quer ter liberdade. O que mais? Eu quero que as pessoas reconheçam. Porque existem estilos de perfis que são mais difíceis de serem reconhecidos. Eu costumo dizer que são os burros de carga. Aquele que trabalha, que entrega, é o que menos sabe se vender. Não sei se você conhece pessoas assim. Muitas. Você tem aqueles extrovertidos que, com todo o respeito... Sabem fazer a propaganda. Né? Sabem fazer a propaganda e nem sempre têm a mesma competência, mas que estão no topo. E aquele que está carregando o piano, ele não sabe se vender. É curioso isso, né? Mas acontece. E aí outros se promovem à custa dele. E aí eu falei, você quer então ser reconhecido, ser feliz, ter liberdade? Eu falei, você já disse isso para alguém? Porque se você está lá há 20 anos, né, as pessoas não têm uma bola de cristal. Eu olho para a minha bola e falo, olha, ele precisa dessas coisas para ser feliz. E aí que veio a curiosidade. Eu falei, com o que te faria feliz? Ele falou, trabalhar com moto. Ele falou, eu queria abrir alguma coisa de bicicleta. Ele falou, acho que isso está muito em ascendência. Ele gosta muito, né? E ele tem paixão por moto. Então, ele falou, eu abriria facilmente uma loja de conserto de motos, que pudesse vender também. Aí eu perguntei por quê? E aí ele começou a desenhar aquela primeira lista, né? Tudo que me faz feliz. O ar, a liberdade de você colocar as pessoas para voar, de você mexer. Ele falou, eu descarrego a minha energia. De repente ele está atrás de uma mesa, no escritório. É isto, né? Mas aí você vai entender isso aos 50 anos da vida, né? Aos 50 anos de idade. Então eu acho que esse se reinventar, a grande diferença é que o meu tempo é muito menor. Então, aos 17 eu ainda posso errar, muitos não concluem a primeira faculdade, hoje estatisticamente o percentual é muito alto. E aí eles, de novo, eu conheço pessoas que começaram 2, 3 faculdades e não terminaram nenhuma. Exato. Né? Existem vários exemplos disso. Pegar uma geração conhecida como geração canguru, por exemplo, é a geração que não quer sair da casa dos pais, né? Aquela geração que está conhecida como... E se casa, leva os filhos para os pais cuidarem junto, que sentem inseguros e que são extremamente estudiosos. Eles estudam 1, 2, 3, falam, só que na prática não acontece, né? Não acontece, né? Eles não têm a maturidade de transformar a informação em conhecimento, que é a grande diferença. O filho de um amigo meu também, ele estava comentando comigo outro dia que o filho estava indo para a 4ª faculdade. É isso. 4ª faculdade, não tem nada contra, mas... Falei, mas ele trabalha? Não, ele não está trabalhando e ele optou agora fazer a 4ª faculdade. É que o pai tem condição financeira de arcar com isso, certo ou errado, tem condição de arcar. Mas é uma coisa, para mim, inaceitável.
Eu acho que uma hora você tem que pôr em prática as coisas, não é só na teoria. Sim, e a grande hoje, essa geração que está vindo, que o que está preocupando é justamente isso. Eles estão cada vez mais buscando a informação técnica, a teoria, falando 10 idiomas, se possível, e fazendo, e na prática eles não conseguem. Tanto que eu estava lendo uma sinopse lá, um artigozinho do Abílio Diniz esses dias, e foi muito interessante o que ele diz, e hoje eu brinco, né? Falo as palavras dele e as minhas. Ele fala que hoje as empresas estão se reinventando, trazendo essas pessoas entre os 50 e 65 anos e usando tecnicamente esses que foram para o mercado e fazer 2, 3 faculdades, ensinando eles a usar essa informação e transformando isso em conhecimento. Eu tenho vivenciado isso também. E ele diz que as empresas de sucesso são essas. Tanto que existe uma estatística que aumentou o número de empregos entre pessoas de 47 a 55, 60 anos e diminuiu o emprego, que é o que a gente vem falando muito, entre os 25 e 35 anos. É que essa geração, não sei, no meu entendimento, né, falando assim como leigo, é uma geração que foi obrigada a trabalhar mais com criatividade, com a história do se virar com aquilo que tem na mão, de Sim. procurar, porque não foi uma geração que, como a que vem hoje, que está pegando praticamente tudo pronto. Sim. Ali você tinha que a história vender o almoço para comprar a janta. É a sobrevivência, Exato. não é a vida, né? Só que esse que vende almoço para comprar a janta, o que ele vai fazer amanhã? Né? O que ele se transformou também, né? Porque ele ficou muito no operacional. E essas pessoas que hoje estão tendo oportunidades, tem até um veículo aí que está fazendo semanalmente, né? Falando da volta dessas pessoas entre 45 e 65 anos e o porquê que elas estão tendo tanto sucesso. Tem a maturidade do comportamento. Escola nenhuma vai te ensinar isso, isso é a vivência. Eu atendi uma pessoa na sexta-feira que eu falei que eu não sabia se eu ficava triste ou feliz. Porque ele falou assim, eu te conheci há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás. E ele falou, você batia na mesa e falava, olha, é arrojado, e você fazia isso, né? Eu falei, olha, depois que a gente parte muito dos 4.0 para cima e você vai se aproximando, né, cada vez mais dos 5, dos 6, você vai tendo a maturidade do comportamento, do que você fez que deu certo, do que você fez que está errado. Quando você me conheceu, há uns anos atrás, você tinha 32, 33 anos. Hoje você está próximo aos 40. O que eu te disse lá não cabe mais aqui, porque o seu tempo diminuiu para você conquistar algumas coisas. Lógico. Agora, se você ficou sentado na sua cadeira mais 5 anos como analista, e agora você fala de analista, eu quero ser presidente, eu vou te dizer, não dá. Existem degraus para você conquistar, existem coisas, você não sai. É planejamento, né? Você tem que ter planejamento, você tem que ter humildade, você tem que conhecer muito, você tem que se relacionar muito bem com as pessoas, você tem que... Existe até a teoria das mãos, né? Que é o indicador, você conhece a teoria das mãos? Da presidência das mãos? Não. O indicador, né? Sempre indique um caminho, seja uma referência para alguém. Tenha atitudes positivas, trabalhe a humildade todos os dias. Pode fazer uma coisa feia? Posso fazer? Pode. Não ofenda ninguém. Não ofenda ninguém. Né? Não ofenda ninguém. E busque seu caminho todos os dias, né? Que é o anelar, fazendo relacionamentos e que estejam com o propósito da sua vida, que são os seus 5 dedos. E ele sempre fala, olha, o dedo mindinho é a humildade. O presidente, se você for ver, ele é uma pessoa que ele vai usar todas as outras pessoas para que ele consiga atingir o resultado dele. Eu não posso chegar com o meu ego, achando que eu vou trazer até para sozinho. você usar as outras pessoas já é uma prova de humildade. Sim, mas tem muita gente que não. Manda quem pode, obedece quem entende. Não tem um ditado que é... Ele não cumprimenta as pessoas e acha que ele já chegou no estágio que ele está acima do bem e do mal. Sim. É um ledo engano, né? E é onde essas pessoas desmotivam muitos que vêm ali, é onde muitos falam, eu não quero, que na listinha de eu não quero, eu quero ter liberdade, eu quero ser respeitado. Muitos fazem isso, olha, eu não quero mais que ninguém fale alto comigo, que coloque o dedo em riste para mim, que me ofenda. Mas será que uma pessoa de quase 50, 55 anos de idade tem que ouvir isso? O que está acontecendo com as nossas altas lideranças? Se a gente fala de carreira, a carreira tem que ser respeitada. Né? Cada um tem a sua importância. Eu costumo dizer que de P a P, se não existissem todos os P's, de porteiro a presidente, nenhuma empresa sobreviveria. Do porteiro ao presidente... Todos têm sua função. Todos têm a sua importância. Isso é a ligação, né? É a ligação. Mas muitos não reconhecem isso, infelizmente. E aí, nesse descompasso de como tratam as pessoas, é onde desmotivam algumas pessoas que teriam excelentes resultados. Então, a carreira ela tem que ser cuidada, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser vivenciada e não simplesmente
uma obra de sobrevivência que a gente tenha, né? Então, se reinventar é perceber que está infeliz e querer ser feliz. Ser feliz aonde? Com o seu alicerce, com o que te faz. Mas para isso você tem que se autoconhecer, né? O autoconhecimento é imprescindível. Aquela história, né, que era famosa na década de 30, 40, 50, até a década de 60, a pessoa que começava uma carreira numa loja ou num local e ficava lá, trabalhava 30, 35, 40 anos, às vezes se aposentava. Hoje praticamente não existe. Mas não existe por quê? O ser humano não aceita mais isso ou a empresa não aceita mais isso? Hoje a empresa, eu acho que teve um conjunto dos dois, se mudou culturalmente. Quando você fala desses jovens que fazem, por exemplo, 3, 4 faculdades, hoje esta cultura desses jovens que estão, ela é muito dinâmica, eles querem um resultado muito rápido. Então eles não percebem que existe um caminho para você ter. Eles chegam na empresa querendo ganhar mais do que você, com um cargo maior do que o seu, eles chegam já querendo pegar o almoço pronto sem saber o que demorou. Como fala o Romário, né? Entrar no ônibus lotado e já querer sentar na janelinha. Né? Exatamente, é isso mesmo, né? E as empresas, por outro lado, elas hoje, principalmente se falar em crise, elas precisam de um resultado muito rápido. E nesse do resultado muito rápido, elas precisam de pessoas que sejam muito articuladas. Então, antigamente você pegava um engenheiro, você pegava uma pessoa só de pessoas e ela conseguia se manter na empresa. Hoje não. Hoje é o que a gente chama do profissional polivalente. Hoje o presidente está sentado na cadeira da presidência, a maioria das empresas tiraram cargos de diretores e deixaram os gestores. E quem que acumulou essa função estratégica que os diretores faziam? O presidente. Eu estou em muitas empresas que eles fazem isso hoje. E aí esses gestores, eles ocupam só de gestor? Não. Porque ele também tem que pensar numa parte da estratégia e precisa influenciar a cadeia que vem embaixo. Então, acho que pelo momento que nós estamos vivendo, culturalmente, as empresas estão com uma necessidade diferente, onde as pessoas sejam resilientes, polivalentes, onde elas têm uma visão sistêmica muito aberta, onde aquele carreirista antigo que entrava numa empresa e fazia carreira e ficava lá, ele também pensava mais para dentro, né? O que eu estou fazendo aqui, como que eu trabalho isso dentro? Hoje a gente precisa disso, de pessoas que olhem para fora. Olhem o talento que eu tenho dentro, o como que eu posso, na verdade, dar o meu melhor resultado, mas como que eu consigo ter um diferencial para expandir esse meu resultado. Então, acho que teve uma mudança das duas coisas aí. Do impacto das pessoas, culturalmente, desses jovens e da necessidade da crise das empresas. Queria mais uma vez te agradecer a presença aqui e colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Para mim foi um prazer, né? Eu acho que a gente, assim, as pessoas se conhecerem, as pessoas, na verdade, prestarem atenção e quererem ser felizes, eu acho que é primordial, né? A doença esperada para 2030 é a depressão e o antídoto da depressão é a felicidade. Então, nas redes sociais eu estou como Andrea Deis, meu site é andreadeis.com.br e meu telefone 11 São Paulo 3853-6248. Foi um prazer. E o dia que você quiser falar um pouquinho mais sobre estresse, depressão e o que dentro do mercado corporativo desestressaria as pessoas, esse é um prazer. Vamos sim, vamos combinar. Muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.